graça e a paz. Vamos ficar em pé. Eu quero orar antes de passar aqui a palavra para o Ricardo. E já aqui querer deixar um convite para a semana que vem. Nós teremos uma sequência de estudo, né? Então seria importante vocês participarem da sequência. A gente está gravando os estudos e o que o Ricardo pregou semana passada a gente vai disponibilizar amanhã. O que ele prega hoje na sexta-feira que vem e assim também por diante. Se por um motivo você precisar faltar, não deixe de assistir em casa, né? Hoje a gente tem uma tecnologia e nós precisamos aproveitar isso. Às vezes, colocar ali no sofá, na televisão, senta no sofazinho, assiste, mas o importante é você acompanhar o estudo, tá? Nós estamos com certeza vivendo nos últimos dias da igreja, a gente não sabe, é difícil da gente marcar tempo, porque 1000 anos para Deus é igual a um dia, né? Então é difícil da gente pegar tempo, mas os sinais já estão todos se cumprindo, né? Então esse estudo de Apocalipse vai ser bom para a gente situar e falar o que eu tenho que fazer então a partir disso, tá bom? Vamos orar antes? Pai, muito obrigado por essa noite, quero te agradecer pelas pessoas que estão aqui, por cada vida, por cada família, e pedir para que o Senhor, de maneira especial, possa falar conosco, Pai. Use aqui a vida do Ricardo, pedimos também pela saúde física, emocional dele, da sua esposa, da Simone, dos seus filhos, Mateus, a Isabela. Guarda, Senhor Deus, a família do teu filho, Pai. Nesse tempo que ele estará aqui conosco, ensinando, que o Senhor preserve ele em paz, em saúde, e que o Senhor o livre de todo o mal, Pai. Nós proibimos toda e qualquer retaliação também do inimigo contra a vida dele, e que o Senhor possa estar sustentando o teu filho nessa missão. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? Chega aqui, Ricardo, por favor. Ele vai estar nos dirigindo hoje o nosso estudo. Fica à vontade, viu? Vou trazer água. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada nós tivemos uma aula proveitosa, vimos algumas coisas da estrutura do livro, fizemos uma breve introdução a respeito de alguns dos aspectos que dizem respeito ao Apocalipse, né? E hoje nós vamos entrar, mais propriamente dito, no capítulo 1. Já convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos disponibilizar a revista, como é que vai ser, pastor? Não? A gente faz aqui mesmo, né? Tá. Quem tiver, vai ser aquela mesmo, né, que o senhor me mandou. Tá. Aquela revista que nós estudamos da outra vez. Quem tiver, pode trazer, fica mais fácil de acompanhar o estudo, tá? E depois a gente vê se a gente conseguir projetar aqui alguma coisa também, fica interessante. Mas aí a gente faz uma análise mais pormenorizada e... Isso, aí a gente vê se a gente consegue projetar aqui. Obrigado, viu, Ana? Para ficar mais fácil dos irmãos acompanharem. Hoje não precisa, viu, pastor? Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Acharam aí? Vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, e no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. A aula de hoje ela tem um objetivo. A lição tenta nos trazer hoje um vislumbre, uma ideia melhor, formar na nossa consciência uma compreensão mais bem abalizada a respeito da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer algumas considerações com você para a gente poder entrar mais propriamente no estudo. E começo perguntando para vocês o seguinte: quem é o autor do livro do Apocalipse? Quem? João. A maioria dos estudiosos atribui a autoria do livro do Apocalipse ao apóstolo João. Quando o livro foi escrito? Vocês lembram da aula passada que a gente falou sobre isso? O livro foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano. E a tradição vai dizer que provavelmente ele foi escrito entre os anos de 81 a 96 da era cristã. Próxima consideração, e essa vocês têm que acertar, hein? Vocês lembram daquele, eu não sei se existe mais isso na escola, mas lembra o ponto positivo que o professor dava para nós? Quem lembra de quem é dessa época? A estrelinha de bom aluno, lembra daquilo? Que no final do bimestre era somado com a nota, para aumentar a nota da gente. Aquilo ajudou muito a gente fechar a média para passar de ano, né? Pergunto para vocês, aonde João se encontrava quando ele escreveu o livro do Apocalipse? Vamos lá, pessoal, aonde? Ponto positivo para vocês. João se encontrava na ilha de Patmos. Patmos foi adotada pelos romanos como uma colônia penal. Uma ilha rochosa de 10 quilômetros de largura por 15 quilômetros de comprimento e que ficava aproximadamente a 65 quilômetros da cidade de Éfeso. Alguns historiadores dizem que muito provavelmente era para lá que os presos considerados de maior periculosidade eram mandados. Hoje Éfeso, a ilha não afundou, então é claro, ela existe até hoje.
Hoje Éfeso se tornou num grande ponto turístico. Pessoas do mundo inteiro viajam para essa ilha para rememorar, para visitar, para conhecer o local aonde o apóstolo João teria recebido a revelação e escrito esse que é considerado o grande livro do Apocalipse. Agora, por que João foi parar na ilha de Patmos? Vocês se lembram? O que aconteceu para João ter sido enviado para lá? Ele vai dizer o seguinte: olha, irmãos, eu fui parar na ilha de Patmos porque eu não neguei a minha fé. Eu não abandonei o propósito de Deus para a minha vida. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente já abre um precedente para a gente fazer uma reflexão interessante nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Até onde você está disposto a chegar hoje? Aonde eu e você nos encontramos nesse contexto de estar disposto, por defesa da nossa fé, enfrentarmos situações semelhantes a estas que o apóstolo João enfrentou? João está na ilha de Patmos, e é ali que ele vai escrever o livro. E o seu livro vai ter um destinatário. Para quem foi que ele escreveu esse livro? Para quem? Vai, Monique. João vai escrever o livro para as 7 igrejas que ficavam localizadas na Ásia Menor. Deixa eu pontuar algo com você aqui que vai ser importante para a sequência do estudo. Alguns números eles vão aparecer ao longo do estudo do livro de forma repetitiva. Eu vou citar para você 3 deles aqui. O número 7, o número 10 e o número 12. Eles vão aparecer constantemente ao longo da leitura do livro. O número 7 vai representar plenitude e totalidade. O número 10 vai representar a perfeição. E o número 12 vai representar o reino de Deus. Lembra? 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas, 10 mandamentos, 7 dias, 7 semanas. Esses números vão aparecer de forma constante ao longo do estudo do livro. E hoje a lição vai se dividir em 3 tópicos: introdução, a saudação, e o terceiro tópico, a visão, a primeira das visões que João vai ter, a visão de Cristo glorificado. Vamos para o primeiro tópico, introdução. O capítulo já começa expressando o título do próprio livro. Apocalipse significa o quê? Revelação. O primeiro capítulo começa justamente apresentando o título do livro, Revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o seu servo, o qual atestou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus a respeito de tudo o que viu. A revelação vem
de Deus, o Pai, para Jesus, o Filho. Jesus, por intermédio do seu anjo, notifica o seu servo João, e João agora passa a ter uma missão. João passa a ter a missão de transmitir para a igreja a mensagem que ele recebeu de Cristo. E essa mensagem, ela pode e deve ser interpretada de duas maneiras, a partir de dois pontos de vista. O primeiro, a revelação trata de Jesus como sendo o tema principal do livro. É a respeito dele que a revelação vai tratar, é a respeito da sua vitória, da sua conquista, da sua igreja, da sua justiça, do seu juízo, do seu julgamento. É a respeito de Jesus que a revelação vai tratar. O segundo ponto de vista que a gente tem que levar em consideração é o fato de que a revelação, ela também vai ter como objeto os dias concernentes ao fim dos tempos. As últimas palavras e revelações de Deus para a sua igreja. Vocês lembram de uma passagem do Antigo Testamento em que Deus vai enviar juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra? E lá tem um versículo, uma passagem que vai dizer o seguinte: o próprio eterno Deus declarando: esconderia eu o que estou para fazer do meu servo Abraão? Lembram dessa passagem? Quando a gente olha para o Apocalipse, para a revelação que o Senhor trouxe ao nosso coração, é de nos alegrarmos pelo fato de que Deus já revelou ao nosso coração todas as coisas que hão de acontecer. Não existe para nós, igreja, mistério a respeito do fim dos tempos. Nós já conhecemos como essa história vai ser concluída. Dá para você entender o quão Deus é maravilhoso no sentido de não ocultar da igreja aquilo que Ele está por fazer no final dos tempos? Você consegue perceber o quão Deus trata com importância a questão de nós, igreja, conhecermos aquilo que Ele está para realizar? E a revelação traz com ela uma pauta, apresentada nesse versículo que a gente citou aqui. Que pauta a revelação vai tratar? Revelação que Deus deu ao Senhor Jesus, para que fosse transmitido à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer. A pauta da revelação é mostrar para nós, igreja, as coisas que em breve devem acontecer. No contexto histórico, quando João escreve esse livro, ele está alertando a igreja primitiva a respeito das aflições que eles estariam prestes a enfrentar. Mas você se lembra que nós estudamos na primeira aula que a palavra do Apocalipse não pode ser vista ou entendida num contexto temporal apenas, mas ela é uma mensagem que atravessa os tempos até chegar nos nossos dias. Então, a pauta apresentada para os nossos irmãos lá atrás, ela é tão válida para os nossos dias
como foi para o dia que eles viveram. A igreja precisa estar atenta a respeito das coisas que em breve devem acontecer. Precisa estar atenta para essa realidade, para estar preparada. Preparada para o grande e terrível dia do Senhor. Ao mesmo tempo que a revelação ela traz uma pauta, ela diz que essa pauta tem um caráter emergencial. O caráter da pauta é emergencial. João, não demore a escrever e a enviar a revelação às 7 igrejas. Mas por que, Senhor, que eu não posso demorar? Por que eu tenho que ter esta celeridade em transmitir para a igreja tudo o que o Senhor me tem revelado? Porque o tempo se aproxima, João. O tempo está perto. Pergunto para você, tempo do quê? Hã? Alguém se arrisca? Vai, Manu, valendo um ponto positivo. Tempo do quê? Das aflições chegarem. Tempo de Deus enviar o seu juízo. E o tempo de Jesus voltar. Avisa eles, João, para se prepararem. Notifica a minha igreja a respeito das coisas que em breve devem acontecer. Porque o tempo do fim, ele está próximo. E essa introdução, ela vai ganhando uma amplitude muito profunda e muito significativa para nós. Ele vai encerrar essa introdução fazendo uma distinção, uma classificação de um grupo de pessoas que estão dentro da igreja. Lembra do versículo que nós citamos? Ele revelou ao Filho, que enviou o seu anjo, que notificou João, que tinha que transmitir o recado para a igreja, a respeito das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo do fim está próximo. E aí ele vai fazer uma observação: ei, bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam as profecias desse livro. Agora faz uma analogia comigo bem rápida aqui. Imagina uma igreja como essa, composta de uma membresia de 100 pessoas. Aí o pastor vem ao púlpito e paga uma tarefa para a membresia. Irmãos, na próxima semana, nos próximos dias, eu quero que vocês tenham a tarefa de estudarem o livro do Apocalipse. Vocês vão meditar nessa palavra, porque ela é de suma importância para os nossos dias. Você não vai me responder, você vai refletir aí na sua mente. Quantas pessoas você acredita, realmente acredita, que de fato vão se debruçar sobre esse livro, vão ler esse livro, vão ouvir a sua palavra e vão guardar aquilo que ele propõe no coração? Bom seria que toda a membresia tivesse essa disposição. Mas será que realmente é assim nos nossos dias? Só para você refletir, será que é assim nos nossos dias? Quanto tempo eu dediquei hoje na meditação da palavra, nas minhas orações, na minha consagração com Deus? Quanto tempo eu busquei ao Senhor de fato? O quanto Deus ocupou a minha mente nesse dia? Que tamanho de espaço o Espírito Santo encontrou aí dentro do teu coração hoje?
Para quem você falou de Jesus hoje? Quantas mensagens eu e você mandamos para alguém? Deus te abençoe, Jesus te ama, Ele tem algo especial para tratar na sua vida. Lembra daquela... O ponteiro do relógio está caindo numa velocidade ali, hein? Lembra daquela passagem que Jesus diz assim: e naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, Senhor, nós fizemos tantas coisas. Eu estava em todo o culto. Eu frequentei a igreja, eu jejuei, eu orei, eu expulsei demônio, eu dizimei. Mas onde é que estava o teu coração? Deixa eu falar algo para você. Deus está preocupado com o seu coração. Mais do que qualquer outra coisa. Ele quer ter o prazer de, quando sair lá no jardim, na viração do dia, te encontrar lá. Para tratar com você. Para falar com você. Para ministrar a sua vida. Não é escondido atrás de uma árvore, não é escondido atrás de um aparelho eletrônico, não é escondido nas correrias do dia a dia. Ele quer te encontrar lá, para um bate-papo, para uma conversa, para tratar com a gente assim como a gente é, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de defeitos, para nos ensinar, para nos corrigir. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você não tem prazer e alegria em transmitir um ensinamento para o seu filho, em transmitir uma correção para o seu filho, em ver ele melhorando como ser humano, como pessoa? Deus não é diferente comigo e com você. Vamos correr para o tópico 2, senão a gente não avança aqui. Vamos ver sobre a saudação. Então nós vimos que a lição, que o capítulo 1, ele se divide em 3 tópicos: a introdução. E agora nós vamos entrar no campo da saudação. E eu vou dizer para você que, estudando essa palavra, essa saudação de João, a igreja, ela é forte e profunda demais. Ele diz assim: João, João, as 7 igrejas da Ásia, a vocês, graça e paz. A saudação é de graça e paz. 2 termos que eram usados no dia a dia, comum naquele tempo. Graça, um termo grego, paz, uma saudação judaica que nós conhecemos como? Como? Shalom. Muito comum naquele dia, naqueles dias de João. E a saudação, ela é destinada a quem? As 7 igrejas. Lembra do 7, totalidade, plenitude? Não somente as 7 igrejas da Ásia Menor, mas a igreja de Cristo como um todo, em todo o momento da história. Ou seja, a saudação de graça e de paz da parte de Deus para nós, nos alcança hoje. E ele vai dizer: olha, para vocês, irmãos, graça e paz da parte daquele que é presente, daquele que era passado, daquele que há de vir futuro. Ele está dizendo assim: olha, da parte de Deus tem para vocês uma graça que já foi derramada lá atrás no passado, que se manifesta hoje no presente e que cobrirá a vida de vocês no amanhã. Graça e paz da parte do Todo-Poderoso, do Deus onipotente, onipresente, onisciente, e também da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, uma referência clara: a pessoa bendita do Espírito Santo em toda a sua plenitude e formosura. Termina aí a saudação dele? Não. Dá para você entender a grandiosidade dessa saudação?
Ele está fazendo uma referência à Trindade. O Pai, o Espírito Santo, e agora ele vai dizer, olha, e graça também, e paz, da parte de Jesus. O maravilhoso Jesus. E ele vai começar a citar algumas características de Jesus. Aquele que é a fiel testemunha. O primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos amou e que pelo seu sangue nos salvou, nos libertou. E foi só isso? Não. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, que mudou a nossa história, que mudou a nossa condição, que transformou a nossa vida, que nos tirou do império das trevas, que nos levou para o seu reino, que mudou a condição, a minha condição de até então pecador, de condenado. Não fosse pela graça de Jesus, não fosse pela paz de Jesus, não fosse pelo amor de Jesus, não fosse pelo sangue de Jesus, onde estaríamos nós hoje? Veja como ele mudou a nossa condição, graça e paz da parte desse Jesus maravilhoso, que pegou a nossa vida, que nos transformou e nos constituiu como reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Acho que vale um glória a Deus, não vale? Acho que vale uma gratidão a esse Jesus maravilhoso. Só Ele poderia pagar o preço pela nossa salvação. Só Ele poderia mudar a história de cada um de nós aqui, como o fez. Só Ele pode trazer ao nosso coração hoje esperança, fé, firmeza. Só Ele pode hoje operar o impossível na nossa vida. Só esse Jesus maravilhoso. Só esse Jesus maravilhoso. Então que vocês sejam abençoados com a graça e com a paz do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. João vai aproveitar esse espaço agora da saudação. Isso é muito interessante. Ele aproveita agora esse espaço da saudação para manifestar toda a sua gratidão a Deus. Para louvar, para adorar a Deus. Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que é a fiel testemunha. Ele é aquele que é o primogênito sobre toda a terra. Só Ele era capaz de fazer o que fez por nossa vida. E essa saudação agora ela vai ganhar uma amplitude maior, uma revelação maior, uma expansão. Porque ele vai concluir essa saudação dizendo o seguinte para nós: esse Jesus maravilhoso, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que é o soberano dos reis da terra, esse Jesus maravilhoso que nos amou e que derramou o seu sangue por cada um de nós. Ei, vocês, 7 igrejas, esse maravilhoso Jesus vai voltar sobre as nuvens. Ele vai voltar sobre as nuvens e todo olho o verá. Mas peraí, não são apenas os crentes que vão ver? Porventura não seriam apenas os salvos que o veriam voltar? Sim ou não? Todo olho o verá. Salvos e condenados, justos e ímpios, santos e profanos, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E olha que interessante e profundo ele vai dizer:
E aquele dia, onde todo olho verá, para nós, será um dia maravilhoso. Será um dia de glória, será um dia de vitórias, será um dia em que a igreja será galardoada, presenteada, recolhida pelo seu Senhor. O noivo toma a sua noiva, porém, também será um dia grande e terrível, porque será um dia de profunda lamentação. Lamentação daqueles que não o receberam. Lamentação por parte daqueles que viraram as costas para Deus. Lamentação para os homicidas, para os irreverentes, para os sodomitas, para os efeminados, para os mentirosos, para os adúlteros, para os abominadores, para os filhos de Belial. Será um dia de profunda lamentação para aqueles que endureceram a sua cerviz e não se renderam, não se dobraram diante do chamado desse Deus tão maravilhoso. Será um dia de profunda lamentação para muitas famílias que priorizaram o mundo aí de fora, em detrimento daquilo que a palavra fala ao nosso coração. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há lá fora, tudo o que há nesse sistema, tudo o que há nesse mundo não provém de Deus. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus, essa permanecerá para sempre. Irmãos, como é importante nós sermos sensíveis àquilo que Deus está falando no nosso coração hoje. Igreja, essa palavra é para nós. Essa palavra é para minha casa, é para sua casa, é para minha esposa, é para o seu cônjuge, é para os nossos filhos. Naquele dia terrível, muitos se lamentarão, nações e povos se lamentarão. E deixa eu dizer algo para você, sabe o que é pior de tudo isso? É que naquele dia já não haverá mais tempo e nem lugar para o arrependimento. Sério, não é? É para a gente refletir, não é? É para a gente fazer uma autoavaliação da nossa vida, do cristianismo que a gente tem vivido. Sabe, quem aqui já teve a experiência de levar um choque na tomada? Assusta, não assusta? Mas deixa você mais alerta naquele momento? Então, talvez levar um choque de vez em quando não seja tão mal assim, né? Um puxãozinho de orelha, uma exortação. Fazer a gente refletir um pouco mais. Fazer a gente analisar um pouquinho mais a respeito das coisas. E agora, a saudação desse primeiro capítulo, ela vai se encerrar. Olha que coisa linda. A palavra agora sai da boca do João. E quem toma a palavra é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de ir. Eu sou o Todo-Poderoso. Para você, igreja, ele faz essa declaração para 7 igrejas, ele faz essa declaração para mim, para você hoje. O nosso Deus, o nosso Jesus,
Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele do presente, do passado. Ele é o mesmo hoje, amanhã e o será para todo sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de eu entrar no terceiro tópico, alguma pergunta? Deixa eu até tomar uma água aí. Alguma consideração? Vamos lá, pessoal, não fica com vergonha não. Lembra que a gente está numa sala de... Hein, professor? Estamos numa sala de aula. E eu não consegui dar um ponto positivo hoje, hein? Cadê vocês? Me ajuda aí. Vamos para o terceiro tópico, então? Diga, irmão. Olha que pergunta interessante. Existe muita discussão a respeito desse versículo, tá? Existem dois entendimentos. Jesus é onisciente. Ele é Deus, ok? Entenderam até aí? Então, obviamente, Jesus sabe dia, data e hora. Só que o contexto no qual ele vai explicar essa passagem lá atrás é para trazer ao entendimento dos discípulos e dos seus ouvintes a clareza de que, desde aquela época, veja que os próprios discípulos chegam para Jesus: Senhor, será que é nesse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas? E qual que é a resposta dele para os discípulos? Olha, não compete a vocês conhecerem os tempos. Vocês são curiosos. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para os discípulos: vocês são curiosos demais. Entende? Então, você vai aplicar isso no contexto que ele está transmitindo essa mensagem para os discípulos lá. Jesus sabe o dia, a data e a hora? É claro que sabe. Ele é onisciente. Ele é Deus. Perfeito? Vamos lá. Terceiro tópico. Terceiro tópico. A visão do Cristo glorificado. Vocês lembram daquela passagem no Monte da Transfiguração? Lembram dela? Quem estava lá naquele monte naquele dia? Isso. Mas dos apóstolos de Jesus, quem estava lá? Pedro, João e Tiago. E o que aconteceu ali? Jesus se transfigurou. Suas roupas resplandeceram, uma grande luz sobreveio sobre eles, e os discípulos caíram por terra e viram Jesus conversando com quem? Moisés e Elias. Pedro toma a palavra: mas Senhor, que maravilha, que bênção estamos aqui. Vamos fazer 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Eles escutam uma voz que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouçam. E eles voltam a si, de repente eles veem Jesus de forma natural e normal. Aqui, olha que interessante. Irmãos, eu não estou falando de um jovem de 18 anos, de 20 anos. Eu não estou falando para você de um senhor de 30, 40 anos. Quem escreveu esse livro, a essa altura da vida, já era um ancião de dias. Se ele naquela época tivesse cabelos, que a gente não sabe, mas se tivesse esses cabelos, provavelmente seriam brancos. João é um homem maduro, é um homem experiente. É um homem que caminhou com Jesus. Ele é aquele que nós o chamamos de discípulo amado. É aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus e ouve o coração de Jesus. Eu não encontro na narrativa bíblica alguém tão próximo de Jesus como João. Ele tinha uma percepção clara de quem Jesus era. Só que o que vai acontecer aqui vai mudar a história da vida de um homem de não sei quantos anos, um ancião. Ele diz assim: olha, irmãos,
João, irmão de vocês, vocês me conhecem. É isso que ele está falando, vocês me conhecem, sou eu, João, o apóstolo, aquele que foi chamado por Cristo. Fui pastor da igreja de Éfeso. Eu, João, lembram de mim? Sim, João. Então, irmão de vocês e companheiro nas aflições, companheiro no reino e companheiro na perseverança de Jesus. Eu me achei na ilha de Pátimos, preso, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A primeira coisa que ele faz é se identificar com a igreja. Sabe essa aflição que vocês estão passando, igreja? Sabe essas perseguições que vocês estão sofrendo? Então, isso não é um privilégio de vocês. Eu também sofro aflições, eu sou companheiro de vocês em todos esses momentos. Sou companheiro de vocês na dificuldade, mas também sou companheiro de vocês no reino e na perseverança de Jesus. Nós temos uma tendência de achar que só a gente passa por coisa difícil na vida. E não é assim. Ele está dizendo para a igreja, olha aí, igreja, o que está sobrevindo sobre nós, sobre os cristãos, ele está acontecendo com todos nós ao mesmo tempo. Veja, ele estava vivendo um período sobre o reino de Domiciano. Esse camarada, ele estendeu a perseguição aos crentes por todo o império. Nero centralizou a perseguição aos judeus na cidade de Roma. Domiciano, ele estendeu essa perseguição a todo o império. Naqueles dias do governo de Domiciano, os crentes eram literalmente caçados como bicho, como animais, a ponto de João ser preso e mandado para Pátimos. E veja, não sei dizer para você se foi o maior momento de dificuldade da vida dele, mas com certeza uma das grandes dificuldades que ele teve em toda a sua história. Num momento de profunda perseguição, de profunda tribulação, ele vai receber a maior de todas as revelações. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, talvez não, afirmo para você com certeza, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Lembra do Jó, em meio a cinzas, um esqueleto humano se coçando com cacos de telha? Cadê Deus? Porque tudo isso me sobreveio. Onde está Deus? E no suave barulho, som do vento, Deus vai tratar com ele. João preso numa ilha, ele recebe a maior de todas as revelações. Por que seria diferente comigo? Por que seria diferente com você? Se o nosso Deus não faz acepção de pessoas, trata todos da mesma forma. Amém? Então, muito bem. Ele é mandado para lá. E ele diz, olha, eu estou preso aqui nessa ilha. Quase que eu desci, Nani. Mas, veja, eu preciso contar para vocês que aconteceu algo impressionante comigo. Em espírito fui arrebatado. Ei, que experiência é essa? Fui arrebatado no espírito. No dia do Senhor. Os estudiosos dizem que essa referência no dia do Senhor, muito provavelmente, diz respeito ao dia de domingo, que era o dia, até hoje, o culto oficial das igrejas ocorre em quando? Nós temos culto de quinta, de quarta, mas o culto oficial da igreja geralmente é aos domingos, não é? Estudiosos dizem que muito provavelmente essa referência diz respeito ao dia de domingo. Ei, sabe um daqueles domingos que eu estava lá louvando, glorificando a Deus? Sim. O que aconteceu, João? Eu fui arrebatado no espírito. E de repente eu ouvi uma voz que vinha por detrás de mim. Mas não era qualquer voz.
Essa voz era uma voz diferente. Ela soou aos meus ouvidos como o som de uma trombeta. E ela me trouxe uma ordem, uma direção. Escreve o que tem visto as 7 igrejas da Ásia. Lembram-se do nome delas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, é para você escrever as coisas que tem visto as 7 igrejas da Ásia. E vai acontecer um fenômeno com o João que acontece com a gente. Você já teve em algum lugar, escutou um barulho lá fora, sai correndo para ver o que aconteceu? Quem nunca fez isso? Está em casa, escuta um barulho lá fora, corre na janela para ver o que está acontecendo. É briga, é briga! Eu me surpreendi outro dia com uma pessoa muito próxima a mim. Nós fomos numa loja e ela estava aqui, ó, na minha frente. Eu estava de costas para a entrada da loja, aconteceu um alvoroço lá atrás, e ela é baixinha, pequenininha, ela estava na minha frente. Ela voltou e ficava assim, ó. Eu olhei para ela e falei, mãe, o que você está fazendo? Eu falei, eu quero ver o que está acontecendo. Eu falei, mãe, não pode ser curiosa desse jeito, mãe, isso faz mal. Elemento comum a todos nós, curiosidade. Ele ouve uma voz por detrás de si. Então ele se vira. Eu não aguentei, eu me virei para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu achava que já tinha vivido tanto. Eu achava que já tinha tido tantas experiências com Deus. Eu achei que o conhecia de uma forma tão íntima. E sabe o que eu descobri? Ele é muito mais majestoso do que eu imaginava. Ele é muito mais glorioso do que eu pensava. Ele é muito mais do que a gente imagina, irmão. Muito mais. Nos surpreende. Mas você não caminhou com Ele? Você não comeu com Ele? Você não se assentou com Ele? Você já não tinha visto Ele lá transfigurado no monte? O Cristo ressurreto e glorificado. Quando eu me virei e olhei, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, vi um, como filho de um homem. Ou melhor, como filho do homem. Eu pensei que eu o conhecia, mas eu me surpreendi. Ele usava umas vestes compridas que iam até os seus pés. Usava na altura do peito um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, alvos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés como o latão reluzente. Sua voz era como muitas águas, muitas águas. Ele trazia na destra, na palma da sua mão direita, 7 estrelas. Da boca dele saía uma espada afiada de 2 gumes, corta para lá, corta para cá. E o rosto dele era algo impressionante.
O rosto dele brilhava como o sol na sua mais intensa força. E aí, João, o que aconteceu? Aí a alternativa que me sobrou foi cair aos seus pés como morto. Mas Ele que me chamou um dia, Ele que me separou um dia, Ele não desiste de mim. Se aproximou, com sua destra Ele me tocou. E Ele me declarou as seguintes palavras: João, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, que estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ei, João. Ei, filho. Toda a autoridade me foi dada. Eu domino sobre vivos e sobre mortos. Eu domino sobre o inferno e sobre a morte. Tenho toda a autoridade. João, escreve as coisas que você já viu, as coisas do passado, toda a experiência que você viveu. Escreve também as coisas que são, as coisas de hoje, João, o que você tem vivido. E também escreva as coisas que hão de acontecer. Deixe avisado para a minha igreja, a igreja do futuro, a igreja de hoje, eu e você, as coisas que devem em breve acontecer. Escreve também a respeito do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão, dos 7 castiçais. Já adianto para você, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Alguns acreditam que essa referência de as 7 estrelas serem os 7 anjos é uma referência. Alguns entendem que esses 7 anjos de fato são seres celestes, que são, não é guarda-costa, anjo da guarda, que são anjos da guarda das igrejas. Outros, e eu entendo dessa forma, é uma referência aos líderes, aos pastores daquelas igrejas da época. E aqui, o capítulo 1 do livro do Apocalipse encerra e a nossa aula termina hoje. Mas fica para nós uma conclusão à luz da aula de hoje. Algo que nós precisamos sair daqui convictos e carregar no nosso coração. A consciência de que nós precisamos estar prontos para as coisas que em breve devem acontecer. A consciência de que o tempo se aproxima. A consciência de que Deus vai enviar juízo sobre essa terra. E a consciência maravilhosa de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está às portas. Ele vai voltar e todo olho o verá. Amém? Semana que vem nós vamos entrar mais propriamente no estudo das 7 igrejas. O pastor vai trazer a aula para nós. E eu quero te convidar a ficar de pé e eu vou orar com você. Só para a gente encerrar aqui e fechar a conta. Alguma pergunta? Alguma consideração? Não? Júnior? Desculpa, irmão, não entendi. Deixa eu chegar perto dele que eu não estou. Vai, fala aí. Possibilidade? Novos Enoques. Olha que pergunta. Veja bem, na aula passada nós falamos a respeito de visões escatológicas. Existem tantos mistérios, assim, tantos questionamentos à luz da escatologia, que são perguntas para as quais ninguém tem resposta. A gente não tem como afirmar isso. A gente não tem como afirmar, nós falamos disso na aula passada, quem estava aqui vai se lembrar.
Nós não temos convicção absoluta se o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da grande tribulação, por causa das divergências de escolas escatológicas. Então, perguntas assim, lembra que eu falei aqui, até citei isso aqui, às vezes, com todo respeito, só vou mencionar. Às vezes os discípulos chegavam para Jesus, mas Senhor, isso. Ei, alto lá, pera lá. Isso aí não é para vocês não. Isso aí é só para o papai, tá bom? Então tem coisas que a gente pode especular, a gente vai atravessar uma vida inteira com perguntas nas quais a gente só vai ter resposta naquele grande e maravilhoso dia. Amém? Mais alguma coisa? Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo preparado pelo Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra foi pregada. Aleluia. A semente de Deus foi plantada e que ela possa encontrar no nosso coração um solo abençoado, fértil e produtivo. Que possamos assimilar o contexto, o conteúdo de tudo que o Senhor trouxe para a nossa vida hoje. Obrigado, Senhor. Ô Pai, nos ensina, Espírito Santo, nos faça lembrar das palavras do Senhor Jesus e que nós, a igreja do Senhor, estejamos preparados para a volta de Cristo. Sejamos nós vigilantes e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, leva cada um dos irmãos de volta para casa em paz, em segurança, que todos nós tenhamos uma noite de sono tranquilo e abençoado. Dá-nos uma continuidade nessa semana, uma semana abençoada com o Senhor, e que nós possamos ser aqueles que, como João, receberam a mensagem e que possamos propagá-la, para que mais e mais pessoas possam se voltar para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor ao nosso Deus. Amém. Amém, irmãos? A paz e Deus abençoe a todos.